Oferecimento. Entre nesse movimento e se surpreenda com o nosso jeito móvel de te entender. Olá pessoal, estamos começando mais um ANW, seja bem-vindo, muito obrigado por sua audiência, inclusive você que sempre nos assiste, tanto na TV Amazônia, canal aberto, 7.1 aqui em Santarém, e também que você que é fiel aí pelo YouTube, o nosso canal, também TV Amazônia. E olha só, não tem só ANW no YouTube, tem Amazônia News, tem outros programas da nossa grade de programação que você pode assistir sempre. Recomendar para outras pessoas, curtir, comentar, mas também não deixe de se inscrever no canal, porque para isso é muito importante crescer e dar relevância para o canal, para que outras pessoas também possam ser alcançadas e o YouTube perceber que esse canal é relevante e abençoador para muita gente. E estou feliz de estar mais uma vez ao lado do meu amigo Adilson Pinto. Amém. Não é o Erasmo, mas é o Adilson, Vivinho da Silva. Graças a Deus. Graças a Deus. Adilson, manda aquele alô aí pra galera. Então, hoje nós temos aqui convidados, primeiramente, muito bom estar com vocês. E hoje nós temos convidados muito especiais, homens de negócio. Realmente, assim, Deus tem abrido portas para eles aqui em Santarém, que eles têm uma vasta experiência na área de consórcios, na área de trabalho com parte de concessionárias e outros serviços. E você vai gostar muito dos entrevistados de hoje. Hoje nós estamos aqui, eu posso estar certo, mas eles vieram bem longe. Eles vieram bem longe e Deus os trouxe para cá, para Santarém. E hoje nós vamos falar com o William e com o Ednei. Acertei. Sejam bem-vindos. Ednei, William, Ednei. A dupla do... Os mais velhos primeiro. Obrigado, com todo respeito, né? Obrigado pelo convite, pela oportunidade, né? A gente está falando aqui um pouco desse mercado que tem tanto a ajudar todo mundo aí a adquirir seus bens, a conservar seu próprio bem também. Então estamos aí para poder tentar esclarecer um pouco sobre esse tema. Ednei, só puxa um pouquinho o microfone mais para perto de ti. Isso. Porque aqui a gente fala alto, aqui a gente grita, né? Você fala baixinho. O Ednei fala mansa. Né? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o William, né? Obrigado pelo convite e obrigado pelo café, que é sensacional açúcar, sempre. Sem açúcar. Aprendam a tomar café sem açúcar. O pastor tá aprendendo aí. Tô aprendendo, né? É isso aí. Então, a gente vai falar muitas coisas sobre negócios, eu acho que vai ter muitas informações importantes aqui. A gente tá naquela vibe, né, desde do último negócio do reino, de aprender a não perder dinheiro. Não perder dinheiro. Aprender a não perder dinheiro. Se tiver uns delay do pastor Luciano hoje aqui, é porque a gripe deu uma sugada nele. Deu uma sugada. Ele tá meio barro, meio tijolo ainda. Pois é. Tô bem uns 10 RPM só aqui, ó. Mas até daqui pra frente vai melhorar, tá, Ednei? Já vai estabilizar. Vai melhorar, vamos ativar. Eu tô ajudando ele com serotonina agora, e aí vai dar uma... Não, acho que também foram o quê? Desde sexta-feira, 4 dias, muito tempo deitado, né? Descansando demais, então a mente, acho que ela baixa a rotação, né? Mas vai melhorar. Então, mas o programa certamente vai trazer muitas informações legais que o senso comum talvez não saiba, porque tem essa cultura de negócio, dinheiro, a cultura brasileira tem muitos paradigmas que estão fixados ali, as pessoas não conseguem enxergar o que está fora daquilo que a gente aprendeu com nossos pais, com nossas mães, né? E a gente precisa romper essas coisas e as pessoas também, tendo a informação, elas podem pesquisar melhor. Mas antes disso, a gente quer falar sobre vocês. Então, temos os dois. Vamos falar sobre vocês. Como é que vocês se conheceram? Eu sei que, além de trabalharem juntos, né, serem sócios, mas vocês também são amigos e irmãos em Cristo. Queria entender um pouquinho dessa parceria, como começou, em que cidade vocês se conheceram. Então, deixar vocês à vontade para a gente conversar sobre. Legal. Eu sou natural de Foz do Iguaçu, Paraná, né? O Ednei não é de lá, mas nós nos conhecemos lá, né? Eu sou natural de Minas Gerais, sou do interior de Minas. Ah, tá explicado, a mansa, fala mansa. Tranquilidade. Vai comendo pelas beiradas, né? Conheço aí boa parte do Brasil, trabalhei
Minas, Bahia, Maranhão, aqui, Santarém, Altamira, há 10 anos atrás. Então, foi um retorno aí para Santarém e conheci o William em Foz do Iguaçu, né? Eu trabalhava no Paraguai também como funcionário, e aí trabalhava ali perto de Cidade Leste e morava em Foz do Iguaçu. E conheci o William no projeto social da igreja. Primeiro online, porque quando a gente se conheceu, minha esposa participava do projeto social encabeçado pelo William, e eu estava no Paraguai, que é a ponte fechada, em plena pandemia, e conheci online e depois pessoalmente. Foi bem interessante. E respondendo a pergunta do Adilson, ele falou, respondendo não, né? Ele falou que vieram de longe, né? 3.200 km, então a gente rodou, pegou uma estrada pesada aí, né? E estamos aqui. E o projeto social, eu encabeçava o projeto social na nossa igreja, né? O nome da igreja é Verdade hoje. Antigamente era A Verdade que Liberta. Nasceu ali na cidade de Matelândia, no Paraná, ali, bem pequenininha, expandiu hoje, está em todo o sul, tá em capital em Curitiba, que legal. Tá no Mato Grosso também. Então, ela é uma igreja que está crescendo muito, igual a Past Church também, muito mesmo. Nossa igreja em Foz do Iguaçu é pequena, nossa ex-igreja em Foz do Iguaçu, 150 membros mais ou menos. Eu já fui líder dos jovens, daí estava na época com os adolescentes. E também iniciei, Deus colocou no meu coração e eu fiquei muito contente, o projeto Te Alimentamos Senhor é o nome. Alimentando? Te Alimentamos Senhor. Te Alimentamos Senhor. Mateus... eu lembro. 40 e alguma coisa. Aquela lá. parte que ele pergunta, quando tive fome, você me deste de comer e tudo mais. Simbolzão, né? leãozão lá e tal. Época de pandemia, eu participava de uma outra igreja numa ação social. Eu falei, vou trazer isso pra minha igreja, pô. Quero fazer isso acontecer aqui também, porque era uma necessidade. Porque lá a gente levava o alimento, mas a ideia de maioria das igrejas é levar o alimento. Eu não queria só levar o alimento. Eu queria poder levar o alimento para poder trazê-los para a igreja, para uma mudança de mente na vida das pessoas, né? Então, a minha ideia sempre foi levar os alimentos e todo Natal a gente fazia uma ceia de Natal com 5 moradores de rua, onde a gente tentava trazer uma mudança de mente. A gente fez 2 natais desses lá. Até que eu vim para Santarém, né? Mudou todo o propósito de vida. Conheci a esposa do Ednei lá, ajudava no projeto, estava sempre ativa no projeto, tudo mais. Era sensacional. Foi um projeto que cativou muito meu coração, sabe? Me emocionava muito. Tem muitas imagens, muitos vídeos, né? Quem quiser dar uma olhadinha no Instagram, depois vai ver, eu tenho alguns vídeos dentro do meu Instagram lá, do projeto, que era extraordinário. O Ednei veio para somar nesse projeto, ele nos presenteou uma Kombi, foi sensacional a história dessa Essa Kombi. história é muito legal, eu quero que vocês contem. E a gente vai trazer a imagem para colocar na edição Com aqui. certeza. Conta aí sobre a história. Sim, a Kombi eu estava chegando, né, do Paraguai, entrei no condomínio que eu morava. E quando te gera muitas dúvidas, né? Eu tinha saído da concessionária e comecei a trabalhar numa empresa também no Paraguai como gerente comercial na parte de biomassa. Que também trabalhei no meu início de carreira nesse ramo. O que é biomassa? Biomassa são cavacos de eucalipto para caldeira, para fazer vapor em caldeira nas indústrias. E aí, eu com muita dúvida, parei na porta de casa e falei assim, o que eu faço? Continuo, vou trabalhar nessa empresa, é uma oportunidade e tal, mas não é o que eu gosto de fazer, né? Então, eu gosto de pessoas, de negócio, sou um brasileiro apaixonado por carro. E nisso, os 2 carros nossos parados na garagem. E aí, o senhor falou... Só uma ênfase, na época eu tinha um Ford Ka, que veio pra cá também, tinha tirado ele novo, primeiro carro zero e tal, né? Sonho do consumo brasileiro. E o projeto era feito no carro dele. Baixava os bancos ali, o que coubesse ali e ia embora. Na época, 80 marmitas que a gente entregava na madrugada fria de Foz do Iguaçu, ela dá menos 5, tá, gente? Pode estar afim de ter uma experiência dessa lá. Com certeza. Eu gosto também, não? Vocês querem sentir o frio de Foz do Iguaçu também? O senhor também não quer, não? Por quê? Conhecer Foz do Iguaçu no frio? Quero. Sensacional. Eu falei, né, que eu tô afim de ir lá esse ano, né? Eu fiquei naquela, falei assim, eu acho que o pastor não quer abrir pra todo mundo, então eu fiquei naquela. Será que eu falo que o senhor vai pra Foz do Iguaçu? Não. Por isso que eu gaguejei. As redes sociais entregam a gente o tempo todo, não tem jeito. Eu gaguejei por isso. E aí eu perguntando pra Deus, né? Senhor, e aí? Do nada, Deus vira pra mim e fala assim, tá vendo aquele carro preto ali? Uma Chevrolet Spin? Esse é esse que eu te dei, um carro novo, você comprou um carro novo. E agora esse outro que tá do lado era um Paliozinho que eu tinha pego num negócio.
não andava no carro. E aí, até os discos de freio estavam até enferrujados, porque não andava. Tava até meio oxidado já, viu? Esse carro é da obra. Carro da obra. E agora? E compartilhei com a minha esposa, ela falou assim, liga pro ele agora e vamos dar o palio para eles. Eu disse, não é o palio que eles precisam. Até onde eu sei, se é para obra, se é para ligar, para abençoar o Te Alimentamos, eles precisam de uma Kombi. Precisam de um carro de espaço. Porque a Kombi ia levar 200 marmitas, 300, E daí levar pessoas transportar também, né? pessoas, né? E não precisava ficar só para o projeto. Poderia atender a igreja de várias formas. Aí comecei a pesquisar, achei uma Kombi que o cara precisava de um carro menor. Então aqui. O cara foi lá no outro dia. William, manda pra mim a foto. Mando sim. Já vou mandar aqui pro... No outro dia Manda fui você, lá e ele... Negociei a Kombi com o cara. Meu irmão, a Kombi não tinha forro de porta. Mecânica muito boa, pneu, todos revisados, suspensão. Não tinha banco traseiro, os bancos dianteiros rasgados. Mas eu empolgado com aquilo ali. E como eu conheço de carro, eu falei, esse carro vai dar uma reforma espetacular. Vai ficar supimpa. Beleza. No outro dia à noite, vamos buscar a Kombi, eu e minha esposa. Na hora que ela viu a Kombi, ela... Meu amor, pro Senhor a gente dá o melhor. Ela não vai ter dado o palio e tal, aquela coisa toda. Mas Deus não mandou dar o palio, é a Kombi. E aí, beleza. Peguei a Kombi e liguei pro William e pro pastor e falei, preciso falar com vocês. Dá pra encontrar na casa do pastor? Dá. Beleza. Não, um dia antes eu tava negociando uma outra Kombi. Porque eu também não gosto de esperar essas coisas. Ele é meio acelerado, né? E aí a gente tava negociando uma Kombi mais velha, mais horrível, mais cara ainda por cima. Mas era o que cabia naquele exato momento. O versículo só é Mateus 25, 35 ao 45, né? Tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber e tal. É aquela ideia lá do nome do nosso projeto. E aí cheguei lá, na Combosa, entrei na garagem da casa do pastor, e aí ele já ficou assim olhando, o William, um sorriso meio amarelado, meio sem graça, porque Emocionado é emocional. ele ama abençoar, mas quando é abençoado em alguma coisa que ele está fazendo, ele fica um pouco sem graça. E também, né, você viu que nos olhos que estava emocionado, tá aqui a Kombi. E aquela Kombi rodou. Não, mas isso depois da reforma. Não, rodou antes já. Colocava cadeira plástica. Já coloquei um adesivo, Eu pensei que se tivesse entregue só depois que eu vi ela pronta. Porque assim, a gente ia gastar uma grana para poder reformar. Precisava da Kombi. Eu falei assim, William, agora deixa, no momento certo a gente para. Ela rodou janeiro, fevereiro, março. Achou a foto? Não achei ainda, pastor, mas depois Então você eu tem? tenho vídeo. Não, depois você Eu quero te mandar uns vídeos videozinhos a gente empurrando a Kombi, porque nesse processo todo a gente estourou cabo de acelerador, ficou sem gasolina, a porta não fechava, você tava andando aqui, a porta abria. Tinha que amarrar a porta. Então, depois você manda enquanto a gente tá falando, o William vai colocando a imagem na tela. E aí, assim, nós paramos a Kombi em abril, né? Aí eu tinha uma parceria com a Funilaria Pintura no Paraguai, levei a Kombi pro Paraguai, falei assim, agora deixa comigo. E começamos, fiz reforço na Kombi. Inclusive, o rapaz que fez toda a estrutura da Kombi, a Funilaria, hoje ele tá aqui em Santarém com a gente. Você trouxe ele? Ele veio, trabalhou 3 meses com a gente, e aí foi embora. E agora voltou, que eu peguei um outro trabalho na Caminhões aí, uma concessionária de caminhões, a gente tá fazendo 3 caminhões lá, e ele tá lá trabalhando nesses caminhões. Olha. E aí fez ficou 2 meses parado a Kombi, depois mandamos para uma tapeçaria. Minha esposa falou assim, vamos fazer os bancos em L, ela desenhou os bancos com baú. Ficou tipo uma limusine, cara. mesmo, Sabe a traseira da limusine, que é L assim? Os bancos de trás, né? Sim. Sonzão. Essa Kombi não serviu só para ação social. A gente ia nos encontros dos jovens e lotava aquela Kombi. E o problema, né? A Kombi dá pra carregar 8 pessoas. Aí ia levar os adolescentes pro evento, tinha 20, 30 adolescentes, todos queriam de Kombi, ninguém queria. Gente, mas a Kombi não tem ar-condicionado, mas não, quero de Kombi. Que tinha DVD e som estourava, som, né? E aí a Kombi era tipo bonita. aquele quadro lá do Luciano Huck. Lata Velha. É isso mesmo. Exatamente, tipo Lata Velha. Aí a gente fez uma... Customizaram a Kombi. Não, ficou sensacional. Coloquei porta-mala abrir automático, aí assim que abria, acendia uma luz de LED.
Mas por que essa luz de LED você quer que coloque? Eu falei, não, vou colocar aqui na hora que acende. Às vezes tá num local escuro, aí abre aquele LED pra servir a marmita, pra ver quem tá. Isso foi extraordinário mesmo. É muito assim. legal de mostrar, eu estava pensando outro dia, cara. E isso abriu muitas portas. Essa Kombi chamou a atenção de um árabe, um muçulmano e tudo mais, tal, que era usuário de droga na época também. A gente trouxe ele, começou a participar junto conosco do projeto. Foi sensacional. Ele era xiita ainda. É mesmo? É xiita. A mãe era católica e o pai muçulmano, tal. Ele conhecia as duas religiões. Ah, ele foi por esse lado. A gente tentamos trazer ele. Hoje ele não tá mais no Brasil. É sensacional. Foz do Iguaçu, pra quem não sabe, tem mais de 100 etnias. Então, lá tu encontra na rua chinês, muçulmano, árabe, turco, coreano. Tem de tudo, né? Numa cidade só. Paraguai. Paraguai, Argentina, esqueci dos nossos irmãos. É o que mais tem, né? Então diversas etnias lá. Multicultural, né? Será que o pessoal lá torceu pra Argentina na final, os brasileiros? Olha, eu Ou não? torci pra Argentina, pastor. Eu acredito que torceram, né? O Messi é um ícone hoje, né? O cara... O senhor torceu pra Argentina, não? Eu torci pro Messi. Torci pro Messi. É isso que é a ideia. Eu Se torci pudesse pro arrancar Messi. aquela camisa dele. Eu torci pro Messi. Não era possível. Como ontem não, eu eu torci- torcia por causa da história dele, entendeu? A história é sensacional. Eu acho que o Mbappé já ganhou os novinhos, meio borsalzinho. Acho que o Messi merecia pra terminar a carreira. Assim como eu também acho que o Neymar também merece ainda. Voltando à nossa história aqui pra dar uma finalizada aqui, né? Aí conheci a Priscila primeiro, depois o Ednei, todo esse processo e tal, e começamos a se conhecer e tal. As ideias bateu, sabe? Aquela conexão, né? Que tem e tudo mais. Aí eu ganhei o coração do Gabriel, que é o filho do Ednei, que ele tem síndrome de Down. Aí não tem como mais, né? Hoje eu entro e saio com a ordem do Gabriel, né? Ele se comanda a casa. Qualquer coisa eu falo, Gabriel, tô indo na tua casa. Não, minha mãe tá ocupada. Não, o Gabriel fala que tá tudo certo e eu chego e saio a qualquer momento. Então o Gabriel que comanda. Não, o Gabriel, que cara, manda. gosta muito dele mesmo, cara. E a Laura também. Eu sou o padrinho da Laura. Padrinho da E se Laura. ela ver isso aqui, vai dar ruim, eu esqueci dela, A velho. gente tem que trazer a Laurinha aqui um dia, quando fizer um programa aqui. Empreendedora também. Que a Laurinha é empreendedora, cara. Tem uma história engraçada que o Dinei contou quando eles chegaram aqui na cidade. Eu vou contar um pouco, eu vou fazer um pouco o que o Adilson faz, que ele conta a história dos convidados. Tá bom, beleza. Hoje é minha vez, tá? Sim, senhor. Não, quando ele chegou, ele e a Priscila. Que pega no meu pé. Eu tô no meu canto. Tô Tá quieto, né? Tô quieto. Mas eles tiveram que vir primeiro e deixaram os filhos até eles conseguirem se estabelecer aqui em Foz do Iguaçu. Aí eles estavam contando sobre os filhos, né? Lá na célula, lá no Fonte. Aí falou assim, a Laurinha tem quantos anos, né? Laura tem 11, vai fazer 12 agora. Aquela história que você falou que eles moravam no condomínio, aí hoje ele comprou um triciclo, um quadriciclo. É um quadriciclo. Um quadriciclo pra rodar, né, no condomínio, né? Aí ela podia rodar lá e tal. Não Tô acredito, segurando. eu já sei o que ela fez. Já vai lá. Vai. É? Conta aí, completa aí, então. Aí ela, um belo dia, ela chega um vizinho lá chamando a Priscila, né? Tia. Criança, né? Tia, eu quero andar no quadriciclo. E a Laura não quer me andar comigo, porque hoje eu não tenho dinheiro. Aí eu pensei assim, como é? Não tem dinheiro? Mas como assim? Não sei, eu esqueci o nome do menino. Como assim, meu filho, que ela não quer andar? Não, porque ela cobra R$2 pra dar uma volta no condomínio pra todo mundo. Eu tava com o bolso abarrotado, Tava com o né? bolso abarrotado. Aí eles falaram assim, Laura, não pode cobrar e tal. Passou. Aí, daí a pouco, passou-se umas 2 semanas ou 3, e ela comandava a galera da idade dela ali no condomínio, né? E o condomínio lá é 680 casas, é um bairro. E muito legal, muito organizado o condomínio. E aí, um dia, eu chego, logo depois, a Laura com uma banquinha na porta da entrada da casa, que as casas não têm muros, são todas abertas, vendendo um tal de squish. Não me pergunto o que é, que eu não sei, só sei que é um negócio fabricado de papel. Mas deve saber porque tem filha também na cidade. Aí e ela entregou 5 para cada um e tal. Daí a pouco os meninos voltavam, um com R$1, outro com 50 centavos, entregava para ela. Eu falei assim, Laura, o que está acontecendo? Eu disse, não, pai, nós fabricamos e eu coloquei eles para vender, eles trazem o dinheiro para mim
Agora, pai, deixa eu fazer uma pergunta. Eu divido em partes iguais ou eu fico com a maior parte porque a ideia foi minha? Certamente a Laurinha vai ser rica, cara. Ela vai ser milionária, porque essa mentalidade aí é de milionária. Mas falar nessa história aí, ela ainda era menor, 2018, quando eu fui pro Paraguai, a minha esposa e eles em Minas. E aí eu, mandava dinheiro pra minha esposa, faz isso, paga aquilo, tal. E aí um dia ela pegou o telefone. Pai, não manda mais dinheiro pra minha mãe. Porque minha mãe gasta tudo, tá? E assim a gente não vai ficar rico nunca. Entendeu? Sendo que eu mandava, ela comprava as coisas como um gasto que tem em casa normal, não é que a minha esposa Impressionante, né? Como é que desenvolve uma mentalidade dessa, né? E assim, você pode ligar pra ela agora, que ela tem dinheiro na conta dela. Ela não fica sem dinheiro. Não fica sem dinheiro. Ela sempre tem o dinheirinho dela lá e tal. Aí quando ela gasta um pouquinho, ela fala, pai, não tem como você dar uma melhorada aí, porque eu já gastei tanto, mas ela segura. Sim. Aí vale até a pena, você tem prazer em dar pra ela. Com certeza. Isso é muito louco, cara. E aí, vamos dar um pulo na história, que é disso. Chegar em Santarém, né? Aí você falou que teve um momento que depois dessa parte você já estava lá no Paraguai novamente, né? E aí na Ponte da Amizade... Eu na Ponte da Amizade, geralmente eu entrava na Ponte da Amizade ouvindo um programa lá do Soldado Fruit. E aí você ficava sabendo de todas as novidades e tal, é um programa jornalístico, né? Uhum. E nesse dia, era mais cedo, antes do programa, eu tava ouvindo um louvor. E a ponte engarrafada, quebrou uma carreta bem na entrada da aduana paraguaia. Então, o trânsito muito lento, assim, rodar 100 metros em 30 minutos. Nossa. E aí ele falando com Deus. E o povo desesperado com a Fernando Guilhom aqui. Não tem noção do que Sei, não é trânsito. Pra ir, tinha dia que eu demorava 3 horas pra sair do Paraguai, pra me rodar 800 metros. Então, assim, eu falando com Deus de novo, né, Senhor? Que direção que eu tomo? E aí Deus falou comigo: é a hora de você chamar o William. E pior, só isso, mais nada. Senhor, mas chamar o William pra quê? Chamar o William. Entrei no Paraguai, quando foi a tardezinha, eu cheguei em casa e compartilhei com a minha esposa. Pra chamar o William. Aí ficamos naquela, chama, eu tenho que entender pra que eu chamar o William. Beleza, no outro dia eu voltei pro Paraguai de novo. E aí me liga um amigo, das antigas, lá de Altamira, é o Thales. Me ligou e falou assim, me ligou pelo Facebook, a gente já não tinha mais número um do outro. Ele falou assim, Ednei, e aí, mano, como é que você tá? Tudo bem? Eu disse, tudo bem, família, tá tudo bem também. Ele me sondando pra saber se tava tudo bem, né? Eu disse, depois que eu falei que tá tudo bem, cara, sonhei com você. E eu não sonho. Raramente eu tenho um sonho. Eu deito, durmo e acordo sem sonhar. Sonho bom, cara? Daí, né? Ele, não, sonhei que a gente se encontrava num local todo de vidro, local bonito, a gente se abraçava. E chorava de emoção. Eu falei, rapaz, legal, né? Então, quer dizer que apesar que tem pessoas que você fica sem contato durante 10 anos. E quando você se encontra, é como se você estivesse convivendo os 10 anos, que realmente é uma amizade legal. Né? Aí agradeci, beleza. Passou-se esse dia, e aí eu sonhei dessa vez. Eu tive um sonho com um amigo aqui de Santarém, nós trabalhamos juntos na Mercedes, trabalhamos na Iveco juntos. Ele era na Mercedes meu superintendente e na Iveco o diretor. E sonhei que eu liguei para ele. Falei, e aí, Hudson, como é que tá? Tudo beleza? Ele, beleza? E aí? Me falava Dom Ednei, que no Paraguai tem essa... E aí, cara, como é que você tá? Você acredita que fulano de tal me ligou querendo que eu voltasse a trabalhar com ele? Aí ele, não, pode voltar, que eu também voltei. Pode vir que eu voltei. Acordei, sem entender nada. O sonho. Passou, sonho. Aí logo em seguida, passou-se ali mais um dia ou dois, e aquilo na minha cabeça. O Hudson me manda uma mensagem, querendo que eu indica alguém aí que eu quero terceirizar uma parte do serviço aqui das concessionárias que eu estou trabalhando, e eu preciso de uma empresa séria que entende do negócio para poder... Aí brinquei, mandei um áudio para ele. Cara, isso é um convite, você quer uma indicação, isso é um convite. Ele, você não vem, você não volta pra cá e tal. E morreu aquilo ali. E aquilo eu encabulado, né? Encabulado com aquilo. E Deus faz as coisas
como tem que ser feito. Não adianta. Lá no passado, às vezes eu já tomei decisões e não escutar o que Deus falou e só deu com os burros na água. E aí, sempre compartilhando com a minha esposa, e ela, né, a mulher é sempre muito mais preocupada do que a gente. E ela que me puxa pro chão, às vezes, que eu tenho minhas ideias meio... querer, né, voar muito alto, ela volta aqui. E aí, passando esse sonho lá com o Hudson, visitando um companheiro lá do Paraguai, ele falou assim, ele queria que eu assumisse parte comercial da empresa dele, que eu já tinha decidido em não voltar a trabalhar, mas vinculado a uma empresa só, assim como uma consultoria, né? E ele já todo empolgado, fomos para negociar valores, como que ia trabalhar. Ele tem uma fábrica de baú para caminhão. Compartilhei com ele essa história. E ele falou, vamos orar? Bora. E o irmão dele veio também, vamos orar. E aí, na hora que terminou a oração, ele escreveu na agenda dele a palavra voltar. Ele, até então, eu nunca tinha comentado com ele que eu já tinha morado em Santarém, tão pouco dessa conversa minha com o Hudson. Ele falou, Deus quer que você volte para algum lugar, meu. Você não vai ficar aqui. Então não adianta a gente nem dar sequência. Porque Deus quer que você volta. Eu falei, será que Deus quer que eu volte para Santarém? Que você já morou lá? Você já. Tá aí a pegada, Santarém. Tá bom. Pronto, vou levar o William comigo. E o William estava fazendo o que nessa época? Na época eu tinha uma empresa de consórcio, tinha findado a sociedade e aí tinha iniciado, comprei uma franquia de painel solar na época, tinha recém-iniciado um mês, muito próspero essa empresa hoje está sendo, né? Ia ser também, né? Visão legal e tudo mais, mas eu falei, cara, por que não poder ser representante do oeste do Pará em vez de ser somente de Foz do Iguaçu, Paraná, né? Então é uma diferença muito grande. Eu falei, bora! Na hora. E aí Só eu falei foi o com desafio. ele, eu falei assim, William, ó, a situação é essa. Ele estava com um treinamento marcado dessa empresa de painel solar para ir em São Paulo. E aí Desmarquei, verdade. ele desmarcou, falei assim, ó, tá muito longe até você voltar de São Paulo. Esses negócios não pode demorar muito tempo. Esfriar, né, o negócio? Né, esfriar. E aí ele, tá, então vamos. E na época o Thiago veio com a gente também, né? Thiago, saudade Thiago. Hoje o Thiago tá trabalhando com a Solar Prime lá. Ah, tá lá. Tá lá. Tá tocando a padaria da família e Abraço aí também... pro Thiago, se você assistir, Thiago. Saudade de ti. E aí entrou no carro, eu, minha esposa, ele, o Thiago e viemos pra Santarém. Cara, Sem cara dormir. do Brasil. Sem parar. 3.200 km, Sem só parar. acelerando. Parava só pra abastecer e comer. Claro, a gente fez a troca, né? O Thiago, a dirigia, Priscila também dirigiu então. um pouquinho, dormia no banco ali e tudo mais. E Chegamos a tempo. eles, né, não conheciam Santarém. E aí o William queria vir no carro dele na época. Agora, em princípio, era a parte de assumir estética. Estética, É, isso. nós viemos- Funilaria, pintura e estética Porque automotiva. quando você falou de... Console. Não, de assumir assim, o oeste do Pará. Eu já pulei pro consórcio, mas Já de pulou, início, né? de início era estética, Entendi. isso. Desculpa. Aí nós viemos, fizemos um estudo do trabalho aí com a Fiat, a Jeep e a Hyundai. E foi nos oferecida a parte de funilaria e pintura. Ótimo. E aí eu pensei, calculei, movimento muito fraco. Do jeito que eu botava no papel, humanamente era impossível nos manter aqui. Falei, cara, a gente tem uma renda do Paraguai, vou me organizar, né? E vamos... Falei com minha esposa, ela, não, vamos ficar, Deus mandou voltar, né? Vamos ficar. Ela ama Foz do Iguaçu. A minha esposa, ela não é de Minas, ela não é de Foz, ela é de Ela ama Natal, o Rio Grande do shopping Norte. do Paraguai. Shopping Paris é o nome Ela é que ela ama lá. natalense, né? E graças a Deus é o meu ponto de apoio. Todas as minhas mudanças, ela sempre está comigo, sempre me apoiando. Realmente é uma auxiliadora fora da curva. Então, assim, vamos fechar, vamos. Aí falei com ele, com o Thiago, nós já decidimos, nós oramos aqui, não queremos pressionar vocês a ficarem, porque a gente sabe que tem muitas lutas que a gente vai ter que fazer para poder fazer a coisa acontecer. E aí esse aqui já deu um pulo, não, tô dentro, o Thiago também, e aí começamos. Começamos lá nessas 3 primeiras marcas que eu citei, trabalhamos,
Ficamos aqui 70 dias depois que arrancamos a operação. Aí voltamos para Foz, eu, William, minha esposa, o Thiago ficou só, para trazer mudança, aquela coisa toda. E viemos em definitivo. Tem um detalhe aqui, quando a gente vai e volta, queria falar pro pessoal que o Ednei, ele não dirigiu nem 200 km, parceiro. O resto foi tudo eu que dirigi. Aí ele fica sempre, ele fala assim, não, ele não aguenta dirigir e tal. Já que ele tocou nesse assunto... Rapaz, dirigi mais de 3.000 km sozinho, quase. A ida, saindo daqui 5 horas da tarde. Paramos no 30, paramos em Rurópolis, jantamos. Paramos no 30, abastecemos lá naquele posto Míria lá. E aí, quando chegou Moraes de Almeida, 2 da manhã, falei, William, toca aí que comecei a ver... A ver a estrelinha. Carneirinha atravessava a estrada. Tá, né, todo fitness, se arruma no banco, 3 energéticos energético, pronto, vai tocar até amanhã à tarde. Porque ele dormiu. Dormiu aonde? No carro. Até Moraes de Almeida. Beleza. Quando dá 6 da manhã, nós chegamos no 1000, passando do 1000 já, quase chegando na divisa com Mato Grosso. William, 6 da manhã, de 2 a 6 da manhã, volante, aumentou o som. Cara pra fora. Eu olhei assim, você tá com sono? Não, tô de boa. Aí pronto, eu já perdi a vontade até de cochilar, né? Paramos no posto da divisa, abastecendo ele. Deixa que eu dirijo, vai descansar. E o olho esbugalhado de vermelho, deitou e dormiu. Eu dirigi até Lucas do Rio Verde. Almoçamos. Toquei mais um pouquinho, o sono pegou. A Priscila assumiu o volante. Eu fui entregar o carro pra ele de novo 10 horas da noite. Olha aí, ó. Não, o menino é bom no volante. Vou dar essa moral pra ele, parceiro. Aí quando foi, passou de novo. Daí a pouco, 3 da manhã, o William com sono de novo. Não, Porra, tem que dormir 8 horas por dia, né? A regra, pô. Aí ele fica, o velhinho, cara. Cara, eu dá muito sono de dirigir estrada, cara. Eu não gosto de muito. De madrugada, pastor. O cara dirige de dia, um monte de carro. De madrugada você não vê nada aqui, ó. Começa a bocejar, cara. Eu nunca dormi, mas... Eu tenho um problema sou bem depois do ligado almoço. nisso. Eu prefiro dar pra alguém dirigir. Depois do almoço eu tenho Tu problema. pega Mato Grosso de madrugada, aquelas estradas retas, não passa uma alma viva aqui, ó. Isso é só aqui, ó. Não tem como. E você faz aqui só. Teve uma situação que ele dirigindo, ele parou, diminuiu naquela buracada lá e tal. A sorte que ele tava ligado. Viu um bitrem atrás, na verdade um rodotrem. Ele viu que o rodotrem não ia dar conta de parar, ele jogou pra contramão, o rodotrem passou. Voava. Não, várias situações da madrugada os caminhoneiros tiram a gente pra fora e tudo mais. Mas enfim, a história foi muito... Foi muita aventura. Muita aventura, comendo doce o dia inteiro. Doce. O Ednei, ele é viciado em batom, caixinha de batom, só assim. Muito bom. E assim, e antes da gente ir, né, quando a gente foi pra... A gente já teve um convite, né, de mais 3 marcas também pra gente trabalhar, que é a Mitsubishi, Volks e Caoa Sherry. Começamos a fazer um estudo para poder pegar o trabalho lá também, na mesma modalidade. Quando nós voltamos, começamos a fazer o estudo, marcamos o dia de começar o trabalho e foi... logo quando iniciou, eu tive que me ausentar, né? Tive que ir para Minas Gerais, fiquei 40 dias lá em Minas. Aí o William segurou a onda, mas o Thiago. E nisso, a gente já tinha... assumido o compromisso com a Canopus na época para cuidar do oeste do Pará. E eu avisei para eles que a gente ia dar uma segurada por causa desse... Cheguei em Minas num dia, no outro dia perdi meu pai. Uma semana depois minha esposa teve uma crise, teve que fazer uma cirurgia de urgência. Então, assim, foi uma série de coisas. E meus filhos aqui. E aqui em Santarém, o William dando apoio, o Thiago, a minha filha mais velha, mas o meu genro aqui também. Seguraram a onda, né? Seguraram a onda legal. O pessoal da igreja ajudou, o Fontes, né? O Isaac das Amaíla também ajudou, a Rízia, teve lá em casa. Porque chegou a mudança nesse período, não foi? A mudança, chegou no dia... E eles não estavam. Que a gente não estava. Nem eu, nem minha esposa. E época de chuva ainda. E a casa pequena, não come quase nada. A casa é menor do que a que a gente morava. Acho que a casa não é pequena, acho que era o excesso de móveis. Eu acho que é isso mesmo, pastor. Exatamente. Mas... E assim, e Deus começou a cuidar. Não é cuidar assim de forma
É sobrenatural mesmo. Vamos continuar a entrevista com esse encontro de gerações aqui. Enquanto eles estavam falando aqui na primeira parte do programa, eu fiquei pensando, cara, como Deus consegue pegar duas pessoas de gerações totalmente diferentes e fazê-las trabalhar realmente com uma cabeça assim muito conectada. E eu sei que é a graça de Deus, e também porque são gente fina os dois, né? E eles vão contar um pouco e agora. E o que você acha sobre isso que eles falaram aí o William falou nos bastidores? Quais foram os melhores anos? 90, 80, anos 2000? 70, né? O 70, que é o... Incluindo nós dois, pastor. Mas assim, eu sou dos anos 70, mas eu tenho lembrança dos anos 80, né? Eu também sou de 78. Eu sou... Você é mais novo que eu, então. Eu sou dos anos 80 a gente viveu, né? A gente viveu. Os anos 80 eu sou de 83, então assim, parte dos anos 80, mas eu lembro muita coisa dos anos 80, então é complicado. Mas acho que em termos de produção cultural, 80 marcou mais. Produção cultural, 80 foi música, foi a evolução. Agora, lógico, nós tivemos 90, muito agitado, início 2000, muita coisa, gente, não dá assim, eu acho que cada um... Agora, lógico, se for uma discussão assim mais profunda, não é. O programa não é sobre isso. Então eu acho que 80 vezes. Eu, como 90, representante da 90 vence. O pessoal que é de 90 vai concordar comigo, tá bom? Eu procuro juntar a parte boa dos dois. Que não perde nada. Isso aí. Ele é o Capitão Planeta, a união dos seus poderes. Que isso. Agora, da onde a gente parou, falando de vocês? Vocês já estão aqui em Santarém, já assumiram a funilaria e pintura das marcas Fiat, Hyundai, Jeep e Jeep. Depois veio... E abriu portas, Volks, Caoa Cherry, isso. Mitsubishi. Mitsubishi. E agora já estamos negociando com a 7ª marca, que ainda está tramitando a documentação. Está em suspense. E nessas últimas 3 marcas que o senhor comentou aí agora, além da funilaria e pintura, a gente tem toda a parte de estética. Vamos falar, porque esse é um termo... Eu acho que para mim é um termo novo, eu não sei se realmente é novo. A questão de estética automotiva. Né? Explica assim, o que é estética automotiva? Antes eu posso apresentar o nome da empresa, só para falar um detalhezinho, bem rapidão aqui. O nome da empresa, ele foi sugestão do William. Isso, tá? Devido aos nossos passados, né? O William quer falar. Como eu tive alguns sócios também que não deu certo, ele também não deu, e aí deu essa pegada desse Agora eu fiquei curioso. O nome da nossa empresa é Brit, e aí vem do hebraico ali, que traz a tradução à aliança da circuncisão, né? Na época, né, o povo de Israel, né, fazia uma circuncisão como uma aliança com Deus. E aí a gente... procurando bastante e tal, e não achava tal, e veio Brit, né, e tal. Comecei a pesquisar mais fundo e tal, e aliança, né? Aliança com Deus diretamente. Então, todas as nossas sociedades passadas, eu tive uma sociedade com um cara que era do candomblé, fui descobrindo o processo, entendeu? Por quê? Não pesquisei, não filtrei e tudo mais, o cara era do candomblé, né? Então, olha só que julgo desigual. Tanto que foi a empresa que eu saí, tipo, não quero nada, tchau, vou embora. Então, por isso a gente escolheu o nome Brit, né? Agora, Brit é a palavra de circuncisão? Não, é aliança, mas que se remete à circuncisão. Isso, não a aliança de casamento. Sim. Também, né? Mas é a aliança que os israelitas faziam com Deus, né? Que era de circuncisão ali mesmo, naquela pegada, assim. Legal, cara. Uma aliança diretamente com Deus. Ficou um nome curto, né? Fácil e que pega, né? E prático. E a gente tem na verdade, versículo que quando a gente iniciou aqui eu já usei ele, né? Que é Colossenses 3:23, que diz assim, né? Tudo que fizer e fazer isso como se fosse ao Senhor, né? Então essa é a base da nossa empresa. Máxima, né? A nossa base. Toda vez que a gente começa... Porque tem uma marca que logo vai estar muito mais em evidência, que foi questionado pelo pastor Luciano certa vez, porque a qualidade, os detalhes a nobreza em tudo que ela faz, que é a minha esposa, aliás. Não questionado não, foi exaltado. Exaltado, mas ele questionou no sentido de curiosidade. E foi o que ela usou, né? Eu falei, não, eu tenho entendimento que tudo... Fala o nome da empresa logo, aproveita. A Colibri Estúdio Criativo. Que é a empresa da Marta, esposa do Adilson. E eu não sei se a Priscila conhece, mas se a Priscila conhecer, ela vai adorar, porque ela faz planners personalizados, agendas. A Rejane, de vez em quando, anuncia.
E é um negócio assim. E ela usa essa base. Muito excelência. Aí ela usa esse versículo, por isso que deu legal. liga aí. Não, e é bom essa conexão Tem que e a pagar gente o se mexer falar, agora. porque a gente precisa de produtos precisa de assim. brinde personalizado. A gente precisa de pasta. Então é tudo uma conexão. E depois te negocia como Balcão de que negócios, aí como dá. que eu fiz aqui a intermediação. Possivelmente vai sobrar uma coisa pra mim isso aí. Esse é o efeito Cid. É verdade. Tô aprendendo. Além do Romanos 3:23, né? Fazer com a excelência ali e tudo mais. Colossenses 3:23, desculpa. A gente também eu gosto, né? Eu sempre falo isso muitas vezes, que é o Romanos 10:15, né? O contexto tá falando ali, assim, das pessoas que vão sair para pregar, como vão vir se não há quem pregue, né? E aí, no finalzinho do versículo diz assim, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, né? E eu vejo quão formosos são os pés. E por que os pés, né? Porque os pés, eles deixam marcas, eles deixam pegadas. E o que a gente quer deixar dentro de Santarém, no oeste do Pará, são as nossas marcas, né? Que valem mais do que as palavras. Não, a gente presta um serviço bom. Mas e cadê a prova social? Então também a gente usa muito isso, a gente vai deixar marcas aqui dentro, né? Não somente com o nosso produto, mas também mostrando quem é Deus dentro da nossa empresa. Entendi? O que Ele fez por nós. Essas marcas que nós estamos deixando aqui falando, vem também da referência desse versículo, né? A gente tem, todo dia, a gente tem um devocional na empresa e tudo mais. Independente da empresa, tem um devocional. A gente fica ali 20 minutos, geralmente de 8 horas. Agora, uma coisa que eu fiquei muito impressionado, assim, eu tô falando assim, porque a gente convive na célula, né? No início mais, né? Que eu tava mais presente, né? Naquela época que vocês chegaram, né? Agora eu tô mais supervisionando. Mas a gente conversou muito no início. E eu falei isso para vocês já. Fiquei muito impressionado como eles conseguiram avançar rápido aqui em Santarém, mesmo com todas essas questões que houve, né? Vocês tiveram que voltar para Foz do Iguaçu, depois teve que voltar para Minas, passou um tempão lá por causa do teu pai, né? E depois a Priscila teve que operar também. Mas eles conseguiram formar uma equipes muito rápido aqui em Santarém, que é a grande reclamação da maioria dos empresários da cidade. É isso mesmo. E eu falei, meu Deus, como é que... Porque é um serviço muito técnico, né? Muito específico, não é assim, juntar ali meia dúzia de gente, vamos ali vender bala no sinal, né? Não que desqualificando o serviço. Mas é um serviço muito específico, assim, desmontar carro... Você precisa de um auxiliar de escritório, você precisa de alguém administrativo, você tem uma escola técnica, você tem uma faculdade que prepara. É isso aí. Onde tem uma escola para fazer funileiro? Onde tem uma escola para fazer pintor? Não existe, né? Compartilhei com o pastor segunda-feira, depois da live, até mandei pro pastor aí, veio no coração também da gente, a gente montar, né, essa opção em Santarém. A gente entrar com a parte didática e depois a prática para as pessoas que precisam, que querem aprender, para formar a equipe. Porque para nós é interessante a gente formar profissionalizar a equipe sem vício, dentro daquilo que a gente quer fazer e oportunizar, principalmente aqueles que mais precisam e às vezes não têm uma oportunidade. Por exemplo, hoje vou fazer um curso de Excel. O que você tem que fazer? Você tem que disponibilizar de tempo, pagar pelo curso, né? E depois correr atrás de um emprego para aplicar aquela habilidade que você absorveu. Qual que é a nossa ideia? A gente ensinar sem cobrar nada de ninguém. Depois a gente dá uma bolsa para fazer a prática com a gente, uma bolsa em dinheiro, uma ajuda de custo para a pessoa ter transporte, alimentação, essas coisas assim. E aqueles que se sobressaírem e enquadrar dentro do nosso padrão de qualidade, a gente absorve dentro do quadro. Entendeu? Claro. E de quebra, evangelizar essas pessoas. É o que a gente tem feito toda manhã, como o William comentou, evangelizar. Eu não sei em que momento da live, porque você falou que foi a partir da live que a gente teve da pré-imersão, né? Que tava o Sidney, tava também o Morris, né? E foi, não sei se foi na parte do Morris que ele falou do projeto do Criciúma, foi isso? Ele falou da parte de desenvolvimento pessoal. E eu sempre gostei muito dessa parte, tá? De desenvolver. Por exemplo, quando eu cheguei no Paraguai, a gente tinha uma dificuldade imensa de mão de obra. E aí... A dificuldade do Brasil. Me apresentaram uma escola técnica no Paraguai, que lá eu acho um modelo muito legal, tá? O aluno, ele fica imergido na escola, ele faz aula prática, ele pega na ferramenta, independente se tem 16, tem 17 anos, tipo um Senai, porém integral. Ele fica integral. E depois desse período integral, ele tem que fazer um estágio prático de 1 ano para ele conseguir o diploma dele. Sim. Né?
E aí eu peguei lá nós formamos várias pessoas dentro da concessionária, usando a escola técnica. Só que aqui não tem. É porque eu, quando citei lá o Morris, e o projeto que ele falou certo momento lá de Criciúma, da Abadeus, da Shirley, que eu conheci também, eu conheci ela, né, não o projeto. Eles me mostraram materiais e conversamos bastante. Eles têm isso lá em Criciúma, que é um projeto de inovação social, né, cristão, mas reconhecido, eles têm prêmio da ONU. Eles receberam, no dia que eu estava lá, receberam um prêmio de inovação social nível latino-americano. Esse projeto lá de Criciúma, dessa pastora. Incrível, cara. E que eles fazem isso aí. Eles pegam os jovens vulneráveis e profissionalizam e encaminham para o mercado de trabalho. E tem vários cases de sucesso e essa tua ideia é incrível. É isso aí. E a legislação hoje nos permite, por exemplo, nós temos 2 funcionários que são menores de idade. Um deles tem 17 anos. Menor aprendiz. Não, não, com 17 anos ele só não pode fazer hora extra. De acordo com... Ele pode trabalhar no horário, às 8 horas normal, carteira assinada, aprendendo e trabalhando. Eu tenho um funcionário de 17 anos que ele mantém a casa dele. Ele tem essa oportunidade. E, assim, lógico, tem aquela parte que você tem que orientar, né? Mas ele é uma pessoa bem comportada, né? E vê que ele precisa. E se esse menino não tivesse essa oportunidade? É um jovem fora da média também. Ele é fora da curva. E assim, onde que ele estaria? Estaria no tráfico? E estaria desperdiçando esse potencial, né? Desperdiçando. E quantos mais não precisam dessa oportunidade? Voltando aí para o nosso negócio de estética automotiva que o senhor perguntou. Pois é. Tá. Eu tinha até esquecido já. Sobre o nome ali, né, da conexão do Brit, que é a aliança, né, de circuncisão, aí a gente ia circuncisar o Ednei, mas ele não quis, não. Aí jogamos pro Thiago, foi até embora. Daí, aí nem circuncisamos ninguém, né? Deixamos por assim mesmo. Mas pra você propor isso, certamente você já é, né? Eita. Porque ele quer, né, democratizar aí. Mas então qual é o foco da Brit, né? Não, peraí, deixa ele falar sobre a estética automotiva. não fala sobre pelo amor de Deus, estética, senão fica essa... Não, porque eu quero entrar na parte do consórcio. Eu também quero entrar, mas deixa eu fechar a estética automotiva. Vamos fechar a estética. Aí é o seguinte, dentro da Mitsubishi hoje, Volkswagen e Caoa, a gente tem, além da funilaria e pintura, toda a parte de estética, que é do lavar o seu veículo, ao funilar, ao pintar, acessórios, como películas antitérmicas, temos PPF, que é uma película de proteção que você utiliza ou no veículo inteiro, ou nos faróis, nas partes mais delicadas, que essa película ela é autorregenerativa. Bateu, deu um pique ali, ela com o próprio calor ela vai se recuperar. Eu quero colocar nos meus faróis, cara. Já tô sentindo que eles estão ficando meio... Até 20 metros de Carro é novo, né? profundidade, ela protege muito bem o farol. Nós temos películas anti-impacto externas. Ah, mas uma película anti-impacto, ela vai te custar quase o preço de um para-brisa novo. Legal. Mas um para-brisa, uma vez ele quebrado, ele tem que ser trocado. A película, não. Às vezes ela te dá ali... Já teve cliente que tem 8 piques na película. Ele teria que ter trocado o para-brisa 8 vezes. Ele teria que acionar o seguro para trocar o para-brisa. Às vezes tem seguro que tem franquia para para-brisa, para faróis. Então, tudo isso protege o seu carro. Proteções nanocerâmicas para pintura, pneu, motor, invernização de motor. Ou seja, tudo que existe hoje na estética automotiva, nós fazemos dentro da concessionária. Com o padrão concessionário, com a garantia de concessionário. Que é quem entende de veículo, né? Então, assim, a gente trabalha com todo esse produto. E essa semana nós tivemos uma questão do time de entrega de veículos. Então, o nosso setor de pintura está com uma demanda bem alta, graças a Deus. Então, a partir de segunda, a gente começa a trabalhar 2 turnos. Então, a pintura funciona de 6 às 10 da noite, com um turno de revezamento. Funcionando, em nome de Jesus, já funcionou. A gente vai passar para as demais, porque você consegue antecipar a entrega do carro para o cliente. Às vezes o cara começa a pegar no seu carro às 6 da manhã e encerrou às 8 horas de trabalho às 2 da tarde, chegou outra equipe e dá sequência. E são equipes no mesmo nível de qualidade, comprometimento, entendeu? Então a gente tá trabalhando isso. Dinamizar a entrega, né? E ontem também a gente teve uma reunião com um fornecedor
a gente vai começar também a trabalhar, já temos, né? Até já fizemos todos os testes com serviço rápido, né? Que é serviço de massa e massa poliéster e Que são pequenos... primer e pequenos- verniz de secagem rápida, né? Tem uma lâmpada UV imensa, com 1 minuto seca você já pode Para lixar. pequenas colisões, Para né? pequenos reparos, né? Temos também, desde que seja agendado, um martelinho de ouro. Então, o martelinho de ouro... Que a gente sai o veículo no dia, é sai o isso? veículo no dia sem afetar a pintura original do seu carro. Sendo agendado, né? Sendo agendado, exatamente. O foco da Brit Estética Automotiva, né? Que é dividido em estética automotiva e intermediações de negócio. É a agilidade e a satisfação do cliente, né? É isso que a gente busca. Agilidade porque o cara precisa do carro do dia a dia, precisa, né? O quanto mais rápido o serviço. Então é isso que nós queremos entregar com 2 turnos hoje, com essa especialização nos serviços rápidos, né? O pastor fez alguns trabalhos conosco lá, né? Sabe como é que é, como 2 vezes funciona. já, né? E aí o pastor, cara, eu utilizo o carro, eu preciso do carro, o pastor não consigo te entregar nesse prazo porque é um serviço tal. Então com essa inovação que está chegando e com esses 2 turnos, uma entrega que seria em 13 dias, pode acontecer em 1 dia, entende? Legal. Então esse serviço nós queremos prestar que vai ser sensacional dentro do Santarém. Vamos partir pro consórcio? Bora. Mas o consórcio, assim, vamos entender o que é consórcio, assim, como eu falei lá no início, né? Lá no início do programa. Assim, às vezes as pessoas têm paradigma, né? O brasileiro, eu penso que na maioria, ele só enxerga uma forma de adquirir o veículo. Né? Ou pagando à vista, quem tem muita grana sei lá, e tá a fim de fazer isso. Ou o cara que tem um sonho do veículo, mas não tem como, porque o Brasil é bem caro o veículo hoje. E o cara se acaba no financiamento. E sim ou sim o cara vai comprar, né, pastor? Eu acho que 90% da população brasileira tem o sonho de ter um carro, ainda mais os homens, né? Sim. 18 anos, tô com a minha carteira de habilitação, é a moto, é o carro, é o sonho, né, do brasileiro. E o consórcio, ele traz essa possibilidade diferente do financiamento. E o senhor falou também quem tem dinheiro para comprar à vista. Quem tem muito dinheiro para comprar à vista, muitas vezes não quer se descapitalizar, né? A gente conversa com muitos empresários, o senhor tem muito contato com muitos empresários. E o negócio deles é ter o dinheiro. Por quê? O empresário, ele trabalha com oportunidades. Qualquer momento pode surgir uma oportunidade, se ele não tiver o dinheiro, perdeu a oportunidade. Então o consórcio, ele não descapitaliza hoje o cliente também, que tem o dinheiro para comprar à vista. É muito de entender. O consórcio, ele tem várias místicas, coisas místicas dentro dele que as pessoas pensam que é místico, mas não é, muito simples e prático. E muitos paradigmas por conta de pessoas que não entregaram a verdade dentro do processo do consórcio, que as pessoas se frustraram, né? Eu me Quais são debato os com muitas motivos, pessoas. então? Vamos tentar quebrar essas objeções. Bora. Quais são os motivos que as pessoas se frustram com o consórcio? De repente, que vocês agora estão abrindo na empresa essa vertente, então vocês estão enfrentando e tem que conversar. Promessa de contemplação. Esse é o pior. Eu prometo que contemplo na 10ª parcela. Isso não existe. Mas os caras prometem? Quem vem? Tem gente que promete? É, isso. O Brasil, ele não é queimado, o consórcio não é queimado somente em Santarém, ele é queimado no Brasil inteiro, por conta de promessas indevidas. Mas eu vou fazer uma comparação aqui, que é sempre a comparação que eu faço. Eu abordei um cliente no shopping, tava conversando com ele veio e me perguntou sobre o financiamento. Eu falei, cara, tem o consórcio. Não, o consórcio não presta. Essa é a resposta imediata. Falei, cara, automaticamente, já trabalho um bom tempo com consórcio, muito tempo mesmo. Contando tempo de indicação, vai dar uns 9 anos, mais ou menos. Então, aí eu já identifiquei que ele foi frustrado. Você tem 18, 19 anos, então você começou... 32 anos de história. 32 anos de história. Então eu identifiquei que alguém tinha mentido para aquele cliente, tinha feito uma promessa. Né? Solteiro aí, ó. A procura. Ele até olhou pra câmera. Mulheres de Deus. Não, e o olhar foi assim, ó. Olhos claros, só os olhos que é bonito. Meninas convertidas. Convertida, né? Convertido, né? A gente Esperar esse tempo todo, né? esse pra ter uma negócio- barca Quero casar, furada. pastor, quero casar. Pois é. Esse negócio, só porque tu falou que carro dos olhos claros, que é só isso, que foi você que falou. É. Me lembrou de uma história que quando eu trabalhei em Juruti, um meu ex-chefe, o doutor Vilmar, juiz, e hoje está em Alenquer, ele tinha uma pessoa lá, que eu não vou revelar, que ele
pessoa tinha olhos verdes, né? Aí ele chegava e dizia, não, feriado dia de domingo. Aí, que diabo, porque o feriado de domingo não tem sentido. É um feriado no dia de domingo. É igual os olhos verdes, que ele colocou aí, não, é só os olhos verdes. Mas foi você que falou. Sim, fica em paz, tranquilo. Enfim, a gente identifica... Quando começa a pegar intimidade com o convidado, ele começa a fazer essa brincadeira assim. É assim que é bom, descontrair, né? Coisa muito séria também é chato. E eu identifiquei que alguém tinha prometido alguma coisa pro cliente. Porque o consórcio hoje, ele é o que o brasileiro não quer. O brasileiro é imediatista. E o consórcio é um planejamento. Você pode sim ser contemplado na primeira parcela, mas você pode sim ser na última parcela. 38ª lá. Já. E você tem as condições de antecipar e agilizar esse processo, que é com o lance embutido, que a gente tem uma opção. Não vou entrar em detalhes, mas quem quiser saber mais, estamos aqui. E também com dinheiro que você pode ofertar de lance, né? Então, eu tava falando de um cliente que eu abordei. E aí eu fui entender. Aí ele falou, você trabalha com o quê? Eu trabalho com roupa. Aí eu falei, roupa também não presta, então. Falei pra ele assim. Porque eu já tive roupas que me prometeu. A primeira lavagem estragou a roupa. Mas não é que o produto não presta. É as pessoas que vendem, que às vezes não prestaram fazendo aquele atendimento. Tem o produto e quem produtos, entrega o produto. Né? Entende? Tem os bons e tem os ruins, como em qualquer lugar. Eu vou dar um exemplo. Quem aqui não se frustrou com algum produto? Já me frustrei com produtos, mas não foi a culpa do produto, foi a culpa da pessoa que me entregou o produto de um formato que ele não era. Se ele dissesse pra mim, vamos comprar na China. Não, a gente já sabe que o produto pode vir bom ou não, a gente já tem isso na nossa mente, entende? Então a gente não gera uma expectativa. Enfim, o consórcio, a primeira é isso. Frustração por conta de promessas que não existem. Então, para vocês que querem fazer um consórcio, não existe promessa de contemplação. Você pode ser contemplado na primeira ou na última. Nós somos muito claros com isso. Nós jogamos com transparência, né? Então, o brasileiro imediatista vai para o financiamento. Só que o que nós estamos trabalhando em cima disso, né? Mostrar o quanto o financiamento hoje sai caro. Taxa Selic 13,75, está estourado, entende? Então, a gente está mostrando que o consórcio é mais vantajoso, né? Claro, no planejamento. A taxa Selic aí, ontem eu estava assistindo uma reportagem, ela não tem, essa semana tem reunião do Copom e não tem uma expectativa de baixar essa taxa. Acho que não vai baixar agora. Na reunião, tal, pelo... Tem sim, durante o 2023, é para baixar para 12,75. Mas pelo que tava, chegou a 2,75. É porque é jogada, entendeu? É porque é jogada. É para ela baixar, não vai baixar muito, vai vir para 12,75, talvez é para baixar. Mas eu acredito que eles vão manter, porque o Brasil hoje precisa de juros altos, sim ou sim, precisa. Tem que arrecadar dinheiro, vai estar estourando teto de gastos, vai ter muitas coisas que vão ser investidas e também. Então vai ter que ter um juro mais alto. Porém, eu acredito que vai dar uma caidinha aí de 1 ponto, né? Mas... Que não vai ser nada confortável ainda assim. O Brasil é um país de juros altos, não existe, sempre tivemos juros altos, né? E também para aqueles clientes que falam assim, né? Pô, mas agora eu vou dar uma segurada porque o Brasil está em crise. Quando o Brasil não esteve em crise? O Brasil sempre esteve em crise, né? E a gente que veio dos anos 80, 90, a gente viveu crise, cara. Rapaz... Sim. Vamos viver. Dormir, tinha que ir no mercado de madrugada, né, pastor? Eu lembro. Pra comprar leite. Na URV, quando foi fazer na URV. Lá no Rio de Janeiro tinha um negócio de fila de comprar leite. Eu ia com a minha mãe, só podia comprar 2 sacos. Era saco ainda. 2 sacos de leite por pessoa. Então, o Brasil e era sempre, fila. O Brasil sempre teve em crise. E o consórcio é sensacional, sabe por quê? Na pandemia, onde muitas coisas fecharam e muitas pessoas pararam de vender, sabe o que aconteceu com o consórcio? Explodiu. Porque a galera entendeu, caraca, chegou uma pandemia, eu não esperava isso. Cadê o meu dinheiro? O brasileiro não sabe onde está o dinheiro. Claro, coloca na poupança a maioria, né? Janeiro agora teve uma retirada de mais de... Quer ver da poupança? Foi uma retirada de mais de 33 bi da poupança, porque o brasileiro está entendendo que a poupança não está rendendo. Pra você ter uma ideia, A educação financeira está aumentando no Brasil. Isso. 2020, a cada 10 mil reais que o brasileiro tinha na poupança, no final do ano, ele perdeu 160 reais, porque a inflação foi maior. Então o brasileiro tá vendo. No consórcio, o senhor não perde.
Ele é reajustado, ele tem segurança, ele tem estabilidade. Claro, os consórcios que estão registrados pela ABAC, Associação Brasileira de Consórcios e tal, né? Tem que também analisar isso, né? Uma coisa também interessante, assim, eu vou perguntar, na verdade. O consórcio, você está comprando uma carta de crédito, você não está comprando um bem. É isso mesmo. E depois você escolhe como você vai utilizar aquela carta de crédito. É isso, Você né? escolhe o bem que você vai adquirir. Ah, eu fiz uma carta de imóvel. Você vai escolher um imóvel dentro daquele valor. Mas se a carta é de imóvel, tem que ser imóvel? Tem que ser imóvel. Não, não se limita somente a isso, né? Você pode, para deixar bem claro, porque o povo um pouco leigo a respeito do nosso produto. Então vamos esclarecer. Então, uma carta de Eu sou imóvel leigo. hoje, você pode comprar um terreno, você pode construir, você pode comprar um terreno e construir, você pode comprar um apartamento. Mas você tem que pode ser comprar na uma área casa. de Nessa área. imóveis. De um Isso bem é. imobilizado. Imobilizado. Para deixar mais claro, porque é real isso, porque eu atendo muitos clientes há muito tempo. Aí eles falam, cara, mas só posso comprar a casa. Aí eles, só posso comprar a casa? Não, você pode comprar um terreno. É mesmo, posso comprar um terreno. Posso construir. Posso construir. Material de construção. Eu posso Entende? material de Aham. construção. Então, só para deixar claro, você pode ter a carta de imóveis e comprar vários terrenos. E também você pode negociar e transformar em dinheiro. Isso que é sensacional dentro do nosso produto. As pessoas que já têm casa, já têm carro, não querem. Você pode ter a carta de crédito e transformar ela em produto. Pastor aqui é a prova social disso. É justamente a carta na manga. Isso. A carta na manga. Que te dá muita opção, né? Tá falando assim, é verdade. O carro que eu estou utilizando hoje, eu negociei um consórcio contemplado. Né? Então, a pessoa tinha o consórcio contemplado, eu negociei com ela, dei meu carro e assumi as prestações seguintes, porque ele já tinha sido contemplado. Né? Com certeza ficou infinitamente menor do que um financiamento. Eu acredito que realmente, Sim, bastante. no final eu não fiz a conta no não, frigir mas sem dos dúvida. ovos, dos ovos dá sim. Hoje, taxa média, a gente trabalha com concessionário, então a gente sabe, né? E os concessionários trabalham com os bancos. Taxa média hoje, para um cliente bom, média de 2% ao mês. Tem Aí como você a gente falar de média aqui? A gente pode falar de médias aqui? Pode. Vou dar um exemplo. Teve um amigo nosso, essa semana ele comprou uma casa. Ele financiou 350 mil reais numa casa. 360 parcelas de 3.400 Que isso? reais. R$1 milhão. E aí? Ele resolveu, ele comprou, saiu do aluguel. E se fosse o consórcio, William? Uma carta aí de 350 mil, mais ou menos. 300 mil. 300 mil hoje, ela sairia uns 360 e poucos mil reais, hein? Na média, assim, mais A ou menos. parcela sairia A parcela sairia de 1.340 e poucos de reais. 180 parcelas. Aí o que ele podia fazer? Assim, respeitando a decisão da pessoa, é um Claro. adulto, né? Mas assim, o que ele podia fazer? Ele podia pagar um aluguel de R$2.000, morar, não sei qual é o nível dele, mas morar talvez casa bem. boa. Até porque uma parte de R$300 mil em Santarém não é o apartamento ainda, né? E ele poderia fazer o consórcio. Quando ele fosse contemplado, ele compraria à Nós vista. temos uma Não, e opção. essa é a Ele ideia. poderia morar de aluguel com 3 mil e pouco reais, que vai ser a parcela dele. Um exemplo, vou dar um exemplo. Hoje, Morava de aluguel e ainda sobrar dinheiro para fazer o consórcio. hoje nós temos a opção, você faz uma carta hoje de 200 mil reais. Que é 200 que vai ou sair. 300 ou 400 ou até 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. A quantidade que você quiser, você vai pagar só metade da parcela até a contemplação. Justamente para você ter condição de pagar. Como é que chama mesmo? É parcela reduzida? Parcela chama? reduzida, isso. Por quê? O senhor tem hoje, né? Imagine você pagar um consórcio aí, mais 2 mil de consórcio, mais 2 mil de aluguel, são 4 mil. Então o consórcio trouxe essa ideia da parcela reduzida para quê? O cliente paga metade da parcela, então era 2 mil, veio para 1.000. Então Até já ele tá com poder aluguel. adquirir, realmente acessar o bem, né? Contemplou, automaticamente ele vai estar entrando na casa dele, escolhendo tudo mais, deixou de pagar o aluguel e automaticamente a parcela vai dobrar e vai se reajustar ali, ele vai estar pagando somente onde ele está. Mas a regra é bem clara, enfim, o consórcio sai mais barato porque é uma taxa fixa. Como eu falei, um financiamento hoje está na faixa de 2%, a gente tem consórcio de 0,5%, 0,13% ao mês. Entende? É muita diferença, é muito discrepante. Claro que o financiamento pode ser que você tenha na hora, se você tiver um nome bom, um score bom, diferente do consórcio, que é um planejamento, porém você não precisa de score. Você precisa somente comprovar o valor das parcelas. Entende? Então tem as suas diferenças. Eu entendo que o brasileiro ele é muito imediatista. Acho que a mas diferença é essa, entre o planejador e o imediatista, Isso. né? Porque realmente é muito ruim, você precisa de um carro, às vezes você vai,
Não, eu não vou nem. Eu preciso desse carro. Então o cara entra numa qualquer oferta que aparece na frente Mas aí dele. quando você precisa do carro, a gente tem as cartas contempladas. E uma coisa que eu queria destacar aqui, que a Consórcio Canópolis não tem nada a ver com as cartas contempladas, né? A gente tem parceiros e tudo mais ali que tem as cartas, entendeu? Vocês estão no mercado, vai aparecendo as oportunidades para Às vezes vocês. vai com o cliente ali, ó, contemplou. Ah, minha carta tá para vender, não vou utilizar para comprar o bem. Talvez ele fez por esse objetivo, né? Exatamente. E aí, Edilson? Você não é nada? Um detalhe. Não, eu tô só aprendendo aqui. Ele tá fazendo conta na cabeça dele. Eu tô fazendo conta aqui, por isso que eu tô com comprei esse papel hoje aqui. Porque eu fiz financiamento, meu Deus do céu. Não, isso aí é menino novo. Eu fiz um financiamento, não tem problema nenhum você fazer um financiamento. Não, eu também já Eu fiz. me desfiz do meu financiamento, claro que eu fui fazer conta, era de uma casa, né? E o problema do brasileiro é esse também. Ele não faz Não conta faz na conta, hora, é. na hora. Passou a proposta, é simplesmente olhar a taxa de juros e fazer conta em cima daquilo. Pra você ver o quanto... É porque o brasileiro pensa assim, ele não faz a conta total. Ele fala assim, quanto? É 1.500 por mês, cabe no meu orçamento. Cabe no meu orçamento. Ele compra a parcela. Ele compra a parcela, ele não compra o pacote inteiro. E olha só que doido isso, pastor. Por que só no Brasil existe consórcio? Por conta que o Brasil, não é só o Brasil, claro, né? Mas o Brasil é um dos países que mais tem juros. Que os juros são altos. Então por isso Não que existe o consórcio em outros lugares? Não, só Sabia dentro disso? do Brasil. Olha aí, uma informação. Então o consórcio Canópolis é o melhor consórcio do Brasil. Do mundo, quer dizer. Do mundo. E um detalhe que vale destacar, além de comercializar esse produto, né, nós somos o agente da Canópolis no oeste do Pará. A gente Então credenciador. a gente credencia parceiros para poder comercializar isso aí. Tá? Então se alguém estiver assistindo, tiver interesse de Entre em conhecer o contato com o produto, Ednei, com o William. Vai estar aparecendo quando vocês estão falando, vai aparecer o Instagram de vocês, o nome, eles vão te achar. Manda um direct. E uma coisa que eu estava falando assim, como o brasileiro não faz conta, até a nossa cultura é a gente... Se alguém pergunta assim, quanto é que você ganha disso? Você vai falar assim, eu ganho, o meu salário é tanto por mês. O americano, não, ele faz conta por ano. Eu ganho não sei quantos $1.000 por ano. E dizem, né, assim, os especialistas, que é muito melhor, em termos de mentalidade financeira, você fazer conta por ano mesmo. Né? Porque você consegue fazer ali um planejamento, pelo menos em 12 meses ali, um médio prazo ali. $100 ano e tal. É interessante, o americano também hoje, os juros não é tão alto, agora os juros estão altos pro americano. Comparado com o do Brasil, tá tranquilo, mas os americanos estão chiando demais. Muito altos juros, porque nunca tiveram juros altos assim. Mas também porque o americano ele tem a visão de investimento. Hoje, 75% dos americanos eles investem, né, numa renda fixa, na bolsa de valores. Entende? Eles têm o seguro de vida deles, diferente de nós, né? Que muitos brasileiros dependem somente do SUS, né? Tem essa ideia aí, que é um sistema falido, desculpa, mas é um sistema falido. O SUS hoje, né? Não tem como. Tende a quebrar, né? Então o americano tem uma visão diferente. Do berço. Né? Nós não tivemos isso do berço. Meu irmão mais novo já mora nos Estados Unidos já faz quase 20 anos. Né? E lá, os filhos dele, a educação financeira começou de quando começou a alfabetizar. Então, você tem essa cultura que, infelizmente, na nossa grade hoje, os nossos filhos não tem isso na escola. Ou você faz em casa, ou ele aprende da pior maneira possível. Eu acho que o americano, ele vive, assim... sob duas pressões. A primeira é que eles têm, então, a educação financeira desde cedo, mas também o mercado é muito agressivo. Então, eles são muito consumistas. O povo americano hoje... Os filmes mostram isso, né? É uma população altamente endividada. Tem um documentário do Brasil Paralelo, que até, assim, eu gosto demais. E eu tô apaixonado. Não vou recomendar porque eu não tenho sociedade. Eu assino já faz tempão, cara. Eu precisava de alguém me falar assim, William, pode assinar que é bom. Não, cara, é demais o conteúdo. Então tem um documentário deles que eles mostram a questão do endividamento estudantil americano. Atualmente, os universitários americanos saem formados com uma dívida em média de mais de $150 mil. E o brasileiro, pastor, que o fez? Ele já sai, ele já sai Mas só um detalhe, muito endividado. Porque a educação é muito cara nos Estados Unidos. Ele sai com condição de trabalhar e pagar. Então, mas assim... Não todos, né? Mas está tendo uma crise muito grande porque não está absorvendo. Eles estão saindo assim... Está acontecendo um fenômeno... Segundo o documentário, né? Eu não posso também emplacar isso, né?
que estão endividando e não estão conseguindo ingressar no mercado de trabalho na área que eles se formam. E estão ficando que eles... É aquela geração do menino de 30 anos tá debaixo não quer sair de casa. É um fenômeno social, na verdade. O senhor falou sobre isso, sobre a dívida de faculdade. E você que é pai, que quer, né, planejar a faculdade do seu filho, a gente também consegue com um consórcio. olha. Não, sinceramente, você inicia Tá bom, o agora eu processo... fiquei curioso como. Qual consórcio que se Por enquadraria exemplo, nisso? qual a idade da sua filha, pastor, hoje? 20. 20. Já é pra estar iniciando ou Não, já tá fazendo, na né? metade do curso. 9. Boa ideia. 9 anos mais 9 anos vai iniciar a faculdade no mínimo. Você inicia o consórcio agora no processo com 9 anos. Ele tá rendendo todos os meses taxa Selic. Chegou no final, porque hoje o brasileiro precisa ter um boleto para vencer, para ele guardar o dinheiro. Chegou no final, você vai ter o valor com reajustes para você poder pagar a faculdade de sua filha à vista. Ou para ela se manter nesse processo. Então, o consórcio ele não é uma caixinha quadrada, ele serve para várias situações. Uma parcela acessível no prazo que você precisa, a gente consegue enquadrar. Pra Débora estudar nos Estados Unidos, né, cara? Ah, é sensacional. Se ela ouvir isso, ela vai ficar, hein? Um exemplo, Adilson. Aí você pagou 2 anos do consórcio, contemplou. Você tem a oportunidade de negociar, rentabilizar esse dinheiro e fazer outro continuar. Com certeza. Ou chegou no final, você vai ter o total, o montante total para você decidir se você vai dar o dinheiro para sua filha, se você vai pagar a faculdade, o que você vai fazer, né? Então também serve. Essas informações, assim, às vezes, poxa, tá fazendo propaganda, o programa... Não, é muito importante essas informações, né? Por exemplo, a gente teve a palestra lá no negócio do Reino do Quenier, né? A famosa Padre Perejeiro. Eu tive muito feedback positivo da palestra. Muita gente ficou... ele falou sobre a possibilidade de assinatura de veículos, né? E teve muita gente, pastor, como é que eu acho o rapaz lá que deu a palestra? Onde é que tem? Quer dizer, despertou em pessoas que não tinham, assim, o que parece comum pra gente, tem gente que nunca ouviu falar, cara. É real. Tem gente que fala assim, que tem, não, consórcio não presta, igual o cara te falou, né? E a gente vai aqui e desmistifica. Não, se você tiver uma boa informação, se você se planejar, se você entender o que é a modalidade, assim como outras modalidades, como a assinatura também. Se você for lá e fazer conta, faça conta. Tem planilhas hoje na internet automatizadas, que você coloca ali as informações básicas, vai te dar ali a resposta de juros compostos, de quanto você vai pagar no final. Então, assim, o mundo hoje é um mundo de oportunidades. Só que as pessoas, primeiro, que são imediatistas e têm preguiça de se informar e fazer conta, perde, né? Perde oportunidade. E a gente tem vários empresários aí que montaram suas vidas com o consórcio, né? A gente conheceu um que é da igreja também, tava na live de segunda. Live, né? Você vai falar com ele sempre fez consórcio, e ele constrói, ele vende, ele faz em cima do consórcio. Claro, o Vanderlei sempre tem consórcio. Também. Né? Também. Outro aí que o senhor deu o exemplo e tal. Então a gente Ou tem muitas seja, provas sociais. Pare de perder dinheiro, faça um consórcio. A junção das... E eu sou bem sincero com os clientes. Mas se eu tiver dinheiro para pagar à vista, se você não precisa, se você quer se descapitalizar e você não precisa desse dinheiro, compre à vista mesmo. É mais barato. Se não faz falta para você esse dinheiro... Agora, o cara que tem dinheiro, ele não quer se descapitalizar, porque ele pode aparecer uma oportunidade, ele quer estar com o dinheiro dele ali, né? E mais do que vai ter várias oportunidades, porque uma coisa também que o Quenier sempre fala, dinheiro se faz com dinheiro. Não, você precisa de dinheiro para fazer dinheiro. Então, assim, essa questão de você descapitalizar, você pode aproveitar, é aquela velha situação. Pulverizar às vezes também, né? Diversificar. Não colocar todos os ovos numa cesta só. Numa cesta só. E na verdade, o que nós estamos passando, para você que está assistindo aqui, é mais uma oportunidade. Mais uma oportunidade de você direcionar, né? Olha só que interessante também o que o consórcio te proporciona. Eu quero comprar uma casa, eu não tenho dinheiro. Eu iniciei o consórcio hoje, paguei uma parcela de 228 com 40, dando um exemplo, numa caixa de 200 mil. Eu fui contemplado no outro mês. Cara, você não tinha nada, você tem 200 mil na tua mão hoje. Olha o poder de compra que com R$1.000 você teve, entende? Então, mas o consórcio demora. Mas e se ele contemplar? Você tem um poder de compra na mão que você gastou R$1.000. Gastou não, porque você investiu, entende? Então, alavanca um dinheiro muito rápido. Claro que depende do sorteio, claro que depende das circunstâncias que vai acontecer dentro do grupo. Só contempla quem faz.
A galera fala assim, eu não tenho sorte. Eu falo, cara, sorte é quando cai um paquete de dinheiro na tua cabeça. Quando você faz o consórcio, você tá se direcionando pra acontecer que você vai ser contemplado. Uma hora vai acontecer. A promessa do consórcio está em contrato. Você vai ser contemplado. Só não tá dizendo quando você vai ser contemplado, entendeu? Legal. Pessoal, nesse programa nós falamos sobre você ouvir a direção de Deus, né, para tomar decisões certas para sua vida. Foi o exemplo do Ednei com o William também. Conexões, unipropósitos, né? E acreditar, né, mesmo com as dificuldades que certamente vocês enfrentaram de mudar de cidade, vindo do extremo do Brasil, né, para aqui, para a ponta aqui da região norte, né? E debaixo de uma palavra de Deus, né? E, assim, eu tenho cada dia mais aprendido isso com essas histórias, né? Com a palavra de Deus, que o melhor lugar que a gente pode estar é onde Deus manda você ir, né? Debaixo da direção de Deus. E a história de vocês fala isso. E a gente fica encantado, assim, com... eu que vi vocês chegando, né? Na igreja, né? A gente recebeu eles na Past Church. Para mim é um processo muito rápido. Não sei se para vocês mas eu vejo... Assim, eu sei que tem luta, mas... assim, eu acho que o que vocês já estão fazendo aqui em Santarém, eu acho que é um processo bem acelerado. Assim. É bem interessante quem tá olhando de fora, né? Porque pra mim, o senhor fala assim rápido, mas pra mim parece que não, porque tá vivendo, né, fechadinho ali. Sim. E consegue ver só aquilo. Quem tá olhando de fora, caraca, como esses meninos cresceram rápido. Então eu nem tinha percebido a respeito disso. Então é legal uma visão de fora. E a gente vê uma bênção aí. Algo interessante também, que eu acho que é válido deixar pra quem tá nos assistindo, é sobre a aliança. Cuida com quem faz aliança. Né? Se não tem o mesmo propósito, não tem uma visão que vai se... Lógico, eu tenho visões, às vezes, diferentes do William, da minha esposa. Minha esposa também é sócia da empresa. E tem vezes que, muitas das vezes, né, ela pega nós dois e fala, vem cá, vamos fazer isso. O nosso propósito é esse. Não vamos sair desse foco. Né? Às vezes você faz uma aliança igual o William. Descobriu que o ex-sócio era o candomblé. Vai funcionar? Tá na mesma direção? Só a gente abrir até um parênteses importante, né? Não que tenha problema a pessoa ser do candomblé, mas se ele querer naquilo. É diferente. Mas quando vai ter sociedade, né? Se crer extremamente diferente, vai ter conflito. Não vai ser bom nem para um nem para outro, né? Eu vou dar um exemplo, né? Às vezes, o candomblé tem os seus rituais que vai querer fazer dentro da sua loja, né? Nossa, é diferente. Então, e quando você quiser fazer as suas orações, ele vai se chocar também. Então é isso, né? Bom que o senhor trouxe essa ideia, porque às vezes, né? Pode ser mal entendido. Pode soar ofensivo e não é só questão de pensar. De você escolher pessoas que pensam igual. É igual o casamento. Se a sua esposa tem uma visão... Não pensa igual, mas pensa na mesma direção, né? E você pro outro, é um cabo de guerra. E automaticamente vai ter muitas frustrações, vão ter que ser alinhado muitas coisas. Então fica mais difícil o processo. Não que seja impossível, mas fica mais difícil. Acaba sendo mais doloroso. E alguém vai ceder para algum lado. Vai remar na mesma direção. Beleza. Pessoal, obrigado por terem vindo. Foi muito bom. A gente tinha várias informações que eu não sabia. Né? Embora eu tenha feito um negócio com consórcio, né? Falando sobre consórcio, sim, mas eu já peguei o negócio pronto, né? Então eu não tive todas as explicações do processo. E é muito interessante, muita coisa interessante, oportunidades para você que está assistindo nosso programa poder já pesquisar mais e, quem sabe, colocar em prática. Se tiver mais interesse, né? Procure. Vai estar aparecendo aí o Instagram do Ednei, também do William. Né? Você pode chamar eles lá no Instagram, no direct. Eles vão responder. Vai aparecer também na empresa. Tem Instagram da empresa? Coloquei também. Na empresa. Chama lá que eles vão responder prontamente. Marcar aí uma visita, combinar com vocês alguma coisa. E que seja um bom negócio para todo mundo, né? Como é que é o bom negócio? Bom para ambos os lados, né? É uma via de mão dupla. Lados, Você ganha. É isso aí. E aí, terminamos? Terminamos. Agradeço realmente, como o pastor falou, a Bridge Service e a Bridge Intermediações de Negócios, através do Ednei e do William, realmente assim, abriram aqui um pouco da nossa visão. Pouco não, na verdade, escancararam aqui a nossa visão, e eu sei que se você conseguir entender o que nós falamos aqui, eu creio, a meada que nós seguimos aqui vai ser muito bom. E é isso, o ANW está aqui para você, para servir você, né? E é interessante, só pegando o gancho que o
pastor falou aqui, eu sei que já tem que terminar, mas eu fico impressionado que tem o Theo Hayashi, tem que citar uns Ah, meu caras Deus, agora ele vai buscar o Theo lá em São Paulo. Vai lá. Desculpa, mas então o pastor Eibe, ele sempre falava sobre o nicho de mercado. E é muito legal quando nós vemos pessoas que estão envolvidas, né, nessa linha e conseguem influenciar em todas as áreas. E aí junta com o que o Theo fala das conexões que Deus proporciona para a gente. A conexão que fez eu estar aqui com o pastor, a conexão que ligou eles à nossa igreja, a conexão da galera que está nos apoiando aqui, tudo só num propósito, né? O reino de Deus. É isso aí. Valeu. Agradecimentos também à nossa equipe de bastidores, né? Carlos, como cinegrafista, Hoje, Felipe. tem estreante aqui atrás. Felipe, nosso editor, e agora, hoje, também no áudio, o Magno que se cuide. Hoje ele tá Magno Lip hoje. Mazinho, diretor de tudo. E Davi, é o Davi? É e o o Davi aqui tá No nos cortes das imagens. Nós estamos com um sistema novo, você que está em casa, você não sabe, mas que está com um sistema novo. Depois a gente explica, né? Depois a gente faz os bastidores, né? No Instagram, né? Pra gente mostrar o que está acontecendo de novidade aqui no TV Amazônia. Então, até o nosso próximo encontro aqui, canal 7.1 em Santarém e também no YouTube. E Deus vamos te vir com abençoe. desafios aí. Semana que vem possivelmente vai ter um desafio, então acompanha a gente na próxima semana que vai ser bem legal.